Será que chegou o dia em que a gente vai ver finalmente uma grande adaptação de games, não para o cinema, mas pelo menos para o audiovisual aqui com a série de The Last of Us? A expectativa é essa e eu gostei bastante desse primeiro episódio. A ideia, como sempre, é fazer vídeos semanalmente sobre cada um dos episódios, com comentários sobre ele, não crítica, não uma crítica em si, mas comentários, e lá no final da temporada, aí sim eu faço uma crítica da temporada completa. Ainda não sei se eu vou lançar os vídeos durante a madrugada, ou seja, terminar o episódio, assistir, gravar, editar e postar, como eu geralmente faço, ou se eu lanço na segunda-feira de manhã. Vou começar postando de madrugada, que eu gosto mais, porque eu vou gravar de qualquer jeito acabando o episódio. Então comentem aqui embaixo se vocês preferem o vídeo logo que acabar o episódio eu já gravo e posto o mais rápido possível, ou se vocês preferem algum horário na segunda-feira de manhã. Bom, The Last of Us era uma das séries mais aguardadas do ano, eu falei isso no vídeo que eu fiz de séries mais aguardadas do ano, ou talvez até a série mais aguardada do ano, porque eu pessoalmente gosto muito dos jogos, eu gosto dos dois jogos, mas aqui, né, a gente começa, claro, a adaptação do primeiro jogo inicialmente, não sei como eles vão fazer mais lá pra frente, e é um jogo extremamente querido, com muita razão. Chega a ser curioso, né, The Last of Us chegar justamente agora, quando The Walking Dead, que era a grande série de zumbis, que revolucionou a TV nesse sentido e tudo mais, por mais que tenha capengado bem ali depois da metade e tal, chega logo depois, né, acabou The Walking Dead no ano passado, The Last of Us já chega agora em janeiro, quase que essa passada de bastão, ainda que aqui a gente não esteja falando nem do zumbi clássico, né, aquele zumbi, o morto-vivo que sai debaixo da terra, o morto-vivo do Romero e tudo mais, e nem dos infectados, que ficou muito famoso, principalmente ali depois de Extermínio, né, então infectado que é muito mais rápido e tudo mais, por mais que as características inicialmente aqui, como a gente vê, logo que a pessoa é mordida e tudo mais, ou um pouco depois dela ser mordida, lembra mais o do infectado. Só que na verdade é um pouco diferente disso, eu vou explicar aqui rapidamente essa questão antes de entrar nos eventos em si da série. Bom, explicando então essa questão, na verdade, explicando essa questão e já entrando na série em si, aqui a gente está falando como eles mostram inicialmente de uma forma bem didática, se trata de um fungo e não de um vírus, como a gente está acostumado com os infectados. Qual é a grande diferença? Aqui a gente mantém quase como se fosse a pessoa, então tem essa questão do hospedeiro. Então por que inicialmente o zumbi aqui, né, eu vou chamar de zumbi, mas não é bem um zumbi, enfim, porque o zumbi aqui, ele é rápido no começo e tudo mais, e mais pra frente a gente vai ver que ele não vai ser mais tanto assim. Bom, inicialmente ele é simplesmente uma pessoa normal, ele vai perdendo o controle da mente dele por conta do fungo, mas ele continua tendo as características de um humano normal, morrendo da forma que um humano normal morreria. Depois, mais pra frente, a série vai ver, a gente viu aqui uma demonstraçãozinha que eu gostei muito esteticamente do fungo mais avançado e como acontece, então o fungo vai avançando, vai criando coisas diferentes, ele vai perdendo a visão, por exemplo, e tudo mais, e mudando muitos dos sentidos, mas a lógica é que a pessoa ela continua ali, só que ela começa a perder a consciência a partir do momento que esse fungo se desenvolve dentro dela, e aí a gente vai ver outros tipos de zumbi que eu não vou comentar ainda nesse vídeo, vou deixar mais para quando aparecer, mas aí a gente vai ter, por exemplo, os instaladores, e aí é uma lógica um pouco diferente. Então aqui a gente tem um episódio que é bem um episódio de introdução a ponto de a gente ter dois prólogos, basicamente, né? Então a gente tem o prólogo inicial ali, que é antes, ali na década de 60, se eu não me engano, né? Que é antes da abertura da série e tudo mais, que é esse lado muito mais didático, que eu confesso que eu não sei se eu gosto tanto dessa ideia, é uma tentativa de falar assim, olha, vou falar de The Last of Us para quem não conhece o jogo. Mas bom, quando a gente joga o jogo a primeira vez, a gente também não conhece. Eu gosto muito mais de quando o jogo, e aqui a série poderia fazer a mesma coisa, claro que a gente nunca tem que avaliar pelo que ela poderia fazer, mas enfim, essa ideia de a gente ir descobrindo como funciona o fungo e tudo mais poderia ser feito de uma forma muito mais interessante se a gente fosse descobrindo junto com os personagens como que funciona tudo aquilo,
mas eles optam pelo caminho, digamos, mais fácil de já explicar inicialmente. Olha só, um fungo poderia fazer isso, 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 e o resultado seria esse. E aí a gente vai cortar imediatamente para o começo dessa infestação, o começo desse resultado que tinha sido apresentado inicialmente, o que não deixa de ser um segundo prólogo. E, mais uma vez, para quem jogou o jogo, não tem esse prólogo inicial, e esse prólogo, quando a gente vai acompanhar o Joel, a filha dele principalmente, né, quase tudo, quase que pelo ponto de vista dela e tudo mais, no jogo é uma pegada um pouco mais curta, que eles dão muito mais acontecimentos e tudo mais, então a gente acompanha mais dessa personagem, o que acaba sendo interessante principalmente para quem não jogou o jogo, né? Porque essa ideia de você abrir com uma personagem que sugere essa ideia de um protagonismo, então a gente vai acompanhá-la, ela vai ser uma personagem importante, e com isso o evento, a morte dela, acaba sendo muito mais chocante a partir do momento que a gente não espera que uma personagem que abriu a série praticamente, que ela vá morrer logo em seguida, e depois a gente vai entender que é quase como se fosse um segundo prólogo aqui da série, para os eventos mesmo, a série começar mesmo, entre aspas, quando a gente chega 20 anos depois, em 2023, quando a gente vai acompanhar principalmente o Joel e depois, claro, a Tess, a Ellie, principalmente o Joel e Ellie, que é a grande relação. Eu gosto de como eles já estabelecem muito da lógica, da dinâmica de encenação da série, já nesse segundo prólogo, digamos assim, esse segundo prólogo entre aspas, que é quando a gente vai acompanhar o Joel, o Tommy e também a filha do Joel, justamente a ideia de que aqui tem muito do videogame presente na encenação. Não é só uma adaptação de jogo que pega os eventos do jogo e joga para uma nova versão audiovisual e tudo mais. Então a movimentação desde da primeira zumbi, né, ali que aparece com a vizinha deles e tal, então a movimentação ali dela como zumbi, mas mesmo os acontecimentos e como vai funcionando cada uma das dinâmicas aqui dentro dessa encenação. Então tem um momento, por exemplo, agora no final, que o Joel mata o cara e ele vai e abaixa e pega a arma do cara, e a série vai mostrar justamente essa movimentação dele, de como ele faz essa função, que é aquilo que a gente faz jogando, né? Quando a gente mata um personagem no jogo, a gente passa, pega a arma dele, então vai ter muito dessa dinâmica. Então, ou aquele momento em que tá o Joel, filha dele, e de repente acontece uma coisa que vai separar o Tommy dos dois, e eles falam, a gente vai se encontrar lá na frente. Parece até meio bizarro se a gente pensar logicamente, entre aspas, mas aqui faz muito sentido a partir do momento que eles pegam a encenação do jogo. Então são esses obstáculos tipicamente de videogame que eles vão explorar aqui. E toda essa sequência toda, né, todo esse segundo prólogo, digamos assim, é um deleite para quem jogou The Last of Us. É muito curioso, não só como os eventos, principalmente quando começa a infestação, são muito parecidos, mas a forma que eles são encenados também vem muito do jogo de videogame. Muito do jogo de videogame não só nos acontecimentos, mas, por exemplo, quando eles estão dentro do carro e eles vão tentar achar espaços e aí aparecer uma multidão e tudo mais, vai ter muito desse plano longo por dentro do carro. Eu lembro até um pouco o Filhos da Esperança do Cuarón, como a cena é ensinada, um pouco e tudo mais, mas é muito parecido com o jogo essa ideia de que o videogame permite muito você não cortar e você acompanhar quase que o ponto de vista dos personagens com a câmera girando dentro desse carro e mostrando os possíveis caminhos que vão sendo bloqueados e gerando todo esse caos. Então toda a encenação desse primeiro episódio, parece que até a movimentação das pessoas mesmo aqui, dos atores, vai lembrar um pouco o videogame. Eu gosto muito dessa ideia aqui, né? Não só de pegar o videogame e transpor para uma outra mídia usando apenas de identidades visuais e de acontecimentos, mas da própria lógica da encenação do videogame passar aqui para a encenação da série, nos acontecimentos e mesmo como os personagens se movimentam, como os personagens agem em muitos momentos, como os personagens lutam, digamos, as cenas de ação e tudo mais, ou o carro, como o carro vai funcionar e tal. Eles vão pegar muito daquilo que o jogo faz, e faz muito bem, porque o jogo é espetacular, e vai aparecer muito disso aqui nesse primeiro episódio. Só que dito isso, quando a gente vai para os acontecimentos do episódio, que são bem fiéis, até tem uma ou outra mudança só, mas são bem fiéis de forma geral ao jogo, aqui a gente vai ter
acontecimentos que são bem uma introdução mesmo. Então é um episódio muito longo só para introduzir a gente nesse universo e nessa história. Então a missão, quase que o final do episódio, é a missão verdadeira que a gente vai ter que acompanhar da série, que vai ser essa missão do Joel e da Ellie. Enfim, não vou revelar mais coisas, mas justamente a missão é passada, digamos assim, a partir do momento que o Joel encontra a Ellie e tem essa descoberta de que a Ellie, ela não fica infectada, ela é imune a esse fungo. Lembrando que a Ellie é uma personagem aqui que nasceu já com o mundo dessa forma, né? Então a gente tem 20 anos dessa pandemia, digamos assim, né? Desse fungo se instalando, e a Ellie vai nascer muitos anos depois disso. Então ela é uma personagem que não conhece o mundo anterior, ela só conhece esse mundo já caótico. Gosto muito também de como eles vão trabalhar aqui o design de produção para construir todo esse universo, né, esse mundo à parte, com novas regras, com novas leis, e como eles vão construir principalmente o Joel aqui, né, como personagem principal nesse episódio, que a gente vai ver um Joel que muita gente achava no jogo, não sei por que o Joel era simplesmente um cara bonzinho e tudo mais, o que não era, né, muito mais interessante o personagem do que isso, e a gente vai ver isso aqui já na série, demonstrando que ele vai fazer o que precisar fazer para ele ficar vivo, e a partir do momento que ele tiver a Ellie, ele vai fazer o que precisar fazer, pelo menos pela ótica dele, para ela ficar viva. Então ele já mata um personagem aqui nesse primeiro episódio, ou no prólogo, no segundo prólogo mesmo, ele abandona uma família com crianças porque ele quer proteger acima de tudo o irmão e principalmente a filha dele. Ele vai contrabandear coisas aqui sempre que necessário. Então o Joel, ele já é um personagem, principalmente ele, que vai começar a ser construído de uma forma um pouco mais, digamos, com mais substância a partir do momento que ele é o personagem que mais aparece também nesse primeiro episódio. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do Pedro Pascal como Joel e da Bella Ramsey como Ellie. Eu comecei a comprar, eu tinha um pouco de pé atrás se eu ia comprar, apesar de eu gostar muito do Pedro Pascal, se eu ia comprar ele como Joel, justamente porque o Pedro Pascal, ele tem esse cara de ser um nice guy, geralmente, tudo mais, mas eu gostei dele aqui nesse primeiro episódio. A Bella Ramsey acho que tem menos tempo, a gente vê pouco dela como Ellie, e eu ainda quero ver mais para falar sobre isso. Mas de forma geral, gostei bastante desse primeiro episódio, apesar de ser um episódio bem introdutório. Um episódio, como eu disse, que é dividido em 3 partes, com um pequeno prólogo, um maior já segundo prólogo, e aí a terceira parte, que a gente vai começar a acompanhar essa história mesmo, que a gente vai ver durante as temporadas, né? Não sei quantas temporadas vão ser. Então tem esse lance de ser um episódio bem de apresentação, por isso até ele é um episódio mais longo, um episódio que vai funcionar tanto para quem conhece o jogo, não só com referências e com acontecimento e tudo mais, mas também para quem não conhece o jogo, e aí tem muito daquele primeiro prólogo, que é o que eu menos gosto, de você já apresentar cientificamente como que funcionaria se tivesse uma epidemia, se um fungo se instalasse e tudo mais, que a gente vai ver naquele primeiro prólogo. De forma geral, gostei bastante do episódio, gostei bastante principalmente dessa escolha de uma encenação que ela tem um pouco mais do nosso mundo real, de parecer mais real, né? Os personagens, como eles agem, como eles conversam, claro, não são personagens, não são atores agindo roboticamente igual são os personagens nos videogames, mas ainda assim tem uma dinâmica de encenação muito parecida com o videogame, e alguns detalhes que são colocados aqui que são muito interessantes, como eu disse, por exemplo, o pegar a arma, o acontecimento, o obstáculo que surge no caminho, e vem muito dessa narrativa de videogame. Quero ver se eles vão manter isso durante a temporada, mas acredito que sim. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo se você já jogou os jogos, se você adora também The Last of Us, ou se você nunca jogou, o que você achou desse primeiro episódio, o que você está esperando para a série como um todo. No primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.